Pessoal, vou compartilhar a tela dos slides com vocês, então, para a gente ir seguindo por lá, tá? Tá aí. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre alguns defeitos e algumas soluções, tá? Claro, a gente vai falar na parte teórica sobre esse assunto e com certeza, quando voltar aí ou normalizar essa situação aí, a gente vai estar vendo isso também na parte prática, tá bom? A gente vai ver agora na parte teórica, mas com certeza a gente vai ver muito sobre isso ainda na parte presencial, tá? Na mão na massa, tá bom? Olha, vai ver alguns defeitos e algumas soluções. Então, eu separei aqui alguns defeitos e algumas soluções que mais aparecem nas assistências técnicas, tá? Então, para a aula de hoje, ó, identificar defeitos e oferecer soluções. Tem muitos defeitos que não há necessidade da troca de peça, entendeu? Que é mais questão do usuário, que é onde a gente consegue ter um lucro de 100% sobre isso, certo? Ou seja, se eu pegar um celular de um cliente para formatar, eu formatando ele, eu não vou ter despesa com peça. Então, vai ser um lucro 100% meu. E acontece bastante de acontecer, de aparecer isso, tá? Vamos ver então, ó. Por exemplo, o celular ele não liga, tá? Então, o celular não está ligando. O que a gente vai verificar? Primeira coisa a verificar vai ser a fonte de alimentação, o consumo. Isso na aula prática, a gente vai ver muito como a gente vai fazer isso, tá? Então, a gente vai verificar o consumo, bom, fazer o teste com outra bateria, tá? Às vezes, a gente faz? A gente fazendo o teste com a fonte de alimentação digital e ele dando tudo certo, a gente já sabe que é a bateria, entendeu? Porque se funcionou, certo? Então a gente tem que ver se é a bateria. Se ele não funcionar na fonte de alimentação digital, não vai adiantar a gente colocar outra bateria, porque não vai ter necessidade, porque aí ele já não está passando a corrente. Então a gente verificar na fonte de alimentação, verificou na fonte de alimentação, funcionou? Opa, o problema está na bateria. O que eu posso fazer? O cliente tem que deixar o cliente sempre ciente disso, tá? Ó, amigo, vou dar um choque na sua bateria e vou ver se ela volta a funcionar. Então, eu vou te cobrar tanto e vou dar um choque. Ou se ele optar por colocar uma nova, isso já deixa garantido para ele. Eu dando esse choque, ela pode voltar a funcionar, mas eu não te garanto que ela vai ficar 100%, porque realmente pode ser que não, ou pode ser que sim. Depende, varia da bateria. Se ele falar que sim, normalmente eu falo para o cliente, ó, vou cobrar uns R$ 30 teu, vou dar um choque na bateria, você vê se fica bom. Se não ficar, a gente troca. Então eu vou lá, ligo na fonte de alimentação digital ou num carregador universal, deixo carregar um pouquinho, pum, carregou, coloquei no celular, ligou, deixo carregar 100% e entrego para o cliente, já deixando ele ciente. Tem muitos técnicos, pessoal, hoje em dia, que faz o quê? Fala para o cliente, ó, tem que trocar a bateria. Aí o cliente paga pela bateria nova. Só que aí o técnico não faz a troca da bateria. Ele dá um choque na bateria e entrega para o cliente a mesma bateria. Então, daí aí o que pode acontecer? Começa a dar problema na bateria, o cliente vai voltar de novo. Aí vai acabar você tendo que comprar outra bateria para o cliente, entendeu? E outra, querendo ou não, você não, já vai estar passando ele para trás. Então, é bom deixar especificado para ele. Ou já fala, ó, aí eu vejo na assistência. Ó, eu vou te cobrar R$ 30, eu dou um choque na sua bateria. Se ela voltar a funcionar normal, beleza, R$ 30. Você vai testando. Aí ligo numa distribuidora, quanto que é na distribuidora? É 40 bateria nova. Eu falo para ele, ó, é 70 uma bateria nova. Então, se ele optar, não, já troca uma bateria nova. Aí eu cobro R$ 70 dele a bateria nova. Se ele falar que dá um choque, normalmente as pessoas falam, os clientes falam, porque não quer gastar. Então, normalmente eles falam, dá um choque aí na bateria aí. Só que isso você tem que deixar sempre ciente o cliente.
você está dando um choque na bateria dele. Você não está trocando a bateria dele. Aí você pode efetuar uma análise visual na placa, tá? Pode abrir ele e ver se tem oxidação e fazer uma limpeza, tá? A oxidação, você repara que ele aparece um monte de grumadinho, você vê que enferrujou umas partes, você consegue visualizar isso. Nas aulas práticas a gente vai visualizar isso bastante, tá? Ou verificar o circuito de potência. O que é verificar o circuito de potência? Nós vai ligar um carregador nele e vai pegar um multímetro, tá? Vamos pegar o multímetro e vamos lá na placa para ver se a corrente está andando, está passando corrente. A gente vai fazer esse teste. Mas nas aulas práticas, para a gente poder fazer esses testes aí, tá? Vamos lá. Ó, não inicia, trava na tela inicial. Pessoal, isso acontece muito. Vem muita gente atrás de mim por causa disso daí, tá? O celular ele não liga, ou ele trava na tela inicial, ou ele abre, ou ele abre e fecha. Isso chama looping. Ele dá um loop infinito. Então ele aparece o logo da LG, por exemplo, e reinicia. Aparece o logo da LG, reinicia. Ele não inicia o sistema, tá? Então tem que fazer o quê? Efetuar um reset, tá? Geral, e haverá perda de dados. Nesse caso aí, tem que deixar o cliente ciente também, tá? Que vai ter que efetuar um reset nele. Por quê? Porque o conteúdo que o cliente tem no celular ele vai perder, tá? Aí que tá uma questão também. Qual que é a questão? A questão é o seguinte, se esse telefone não inicializar, se ele não der inicialização nele, como que eu vou conseguir ligar ele num computador, por exemplo, para fazer um backup, para poder gravar os dados dele? Você entendeu? Aí que mora a situação. Se a pessoa tiver com os dados salvos no cartão de memória, aí tranquilo. Agora a pessoa não tem o cartão de memória, e aí? Como que você vai fazer? É dificílimo nesse caso. Por quê? Porque você vai ter que deixar o cliente ciente que para ele voltar a funcionar, você vai ter que dar o hard reset. E dando o hard reset, ele automaticamente vai perder tudo. Porque você não vai conseguir conectar ele no computador, o computador não vai reconhecer ele, porque ele não vai inicializar. Ele vai dar um loop infinito. Ou seja, ele começa a ligar e desliga. Começa a ligar e desliga. Então vai ter que efetuar um reset geral. Pode ser que a hora que você entra na tela de reset, tá? Por exemplo, botão menos e o power junto, e ele entra nessa tela dessa figurinha aqui, ó. Pode ser que nessa tela dessa figurinha, pode ser que aqui, a hora que você conecte num computador, pode ser que ele apareça os dados que tem dentro do celular, tá? Mas é muito difícil acontecer isso. Geralmente, nesse caso de loop infinito, automaticamente, se ele não tiver os dados no cartão, ele vai perder todos os dados, tá? Outra opção que tem é você dar um hard reset e depois utilizar um software que recupera os dados. Só que, eu vou falar para você, é muito difícil recuperar, viu? Porque ele vai limpar as trilhas para reinstalar. Então, é complicado. Nesse caso da tela travando a tela inicial, no loop infinito, é complicado, tá? Aí você vai reinstalar, efetuar a instalação de software. Tá? O que é a instalação de software? É reinstalação da ROM. É aquilo que eu falei para vocês, que você faz um procedimento que você zera a memória do celular. Então, esse procedimento, ele tem que ser muito bem feito. Por quê? Porque, como eu falo, a placa do telefone, ela é burra. A hora que eu conecto o conector de carga, o conector do computador nele, ele vai lá no processador e o processador avisa a memória, ó, ele ligou no computador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar os dados. Então a placa é burra. Liguei no carregador, aí, que eu tenho? A placa vai para o processador identifica e fala, o que eu tenho que fazer? Opa, eu tenho que mandar energia para a bateria, que eu vou carregar ele. Então,
que acontece? No meio do caminho, se você perder os dados trocando a ROM, a hora que você ligar o computador, a hora que você ligar o cabo no computador, ele não vai saber o que fazer. Então, eu vou dar uma aula para vocês, tá? Bem explicativa de como efetuar a troca da ROM, que em muitos casos resolve muitos problemas de Wi-Fi, muitos problemas de celular sem rede, tá? Resolve muitos problemas do telefone efetuando a troca da ROM, tá? Muita gente não, muitos cursos não ensina, tá? Mas eu vou ensinar vocês da maneira correta, tá? Como que vocês vão fazer isso daí. Pode ser numa próxima aula eu consiga explicar isso aí para vocês. É algo que tem que ser bem detalhado, tá? A gente tem que saber onde a gente pega esses arquivos dessas ROM, porque tem muito lixo na internet. Então, às vezes, você acha que você está pegando uma ROM original e, na realidade, você está pegando uma que vai travar o telefone. Então, é bem complicado, mas a gente vai ver isso com calma também, como faz essa troca de sistema, tá? E verificar também a bateria. Às vezes a bateria não tem carga suficiente, mesmo que a hora que você coloca ela para carregar, ele aparece que está 100% a bateria. Mas às vezes é lítio, então às vezes não está 100%. Às vezes a placa da bateria tá falando que está 100%, mas a bateria não está 100%. Então verificar também a bateria, entendeu? Porque como a plaquinha dela é lítio, às vezes ela engana ela. Então você acha, ela exibe que está 100%, mas na realidade ela não está. Então ela não estando com uma carga boa, o celular ele não vai se inicializar, tá? Ele vai travar. Então tem que verificar a bateria também. Nesse caso faz o quê? Liga ele fonte de alimentação digital e vê se ele inicia. Se ele inicializar normal, a gente já sabe que é a bateria, tá? Desligando sozinho. Nossa, isso acontece muito. O celular do nada desliga. Na hora que, verificar se a sujeira no conector da bateria, na placa ou no conector de carga, ou seja, fazer uma limpeza uma limpeza interna. Então, se o cliente veio com o celular que está apagando sozinho, eu já vou cobrar dele uma limpeza interna, vou desmontar o seu, independente de qualquer outra solução, eu vou fazer uma limpeza interna com álcool isopropílico no telefone dele. Vai cair. Aí eu posso efetuar a troca da bateria para fazer uns testes, né? Às vezes na fonte de alimentação, verificar o consumo. Então a gente vai aprender isso aqui na aula prática, a gente vai verificar se está dando alto consumo e efetuar o hard reset no aparelho, que haverá a perda dos dados. Então, às vezes, ele está desligando sozinho. Às vezes, por quê? Porque a memória dele está muito cheia. Então, o Android não está conseguindo carregar. Ou tem algum aplicativo na inicialização que está danificando o carregamento do software principal dele. Então, ele vai acontecer isso daí. Geralmente, vamos falar 90% dos casos é resetar o celular, tá? Formatar o celular, porque normalmente o celular está muito cheio e a memória ela usa muito a memória na hora de inicializar, ele não aguenta, então ele faz o quê? Pum, desliga, tá? Acontece muito também de ser bateria, tá? E dá esses problemas aí, mas normalmente o problema é hard reset mesmo. É problema de software. 90% das vezes. E acontece também aquilo que eu falei para vocês. Vai efetuar o hard reset, tem que avisar o cliente, tá? Porque ele vai perder todos os dados. Bom? Entendeu? Então, o que é na situação assim? Chegou para mim com esse problema, eu já vou avisar o cliente, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou te cobrar uma limpeza completa. Eu vou abrir seu celular, vou fazer uma limpeza completa nele e vou testar. Realmente eu faço. Eu abro o telefone do cliente, pego a placa, álcool isopropílico, ó, minha escovinha aqui, ó. Nunca jogo álcool assim na placa, tá, pessoal? Passo o álcool na escovinha, ó, e pega a placa, vamos ver aqui, ó. Aqui, pega a placa assim, ó,
e, e vem, certo? Limpando ela, que às vezes pode ser algum mau contato, alguma coisa assim que está desligando sozinho, e aí vai. Só que também você vai testar isso, mas às vezes também pode ser algum curto em algum componente interno, entendeu? Então, aí é bom a gente ligar ele na fonte de alimentação digital, que aí a gente vai verificar essa questão aqui, ó, do alto consumo. Às vezes o consumo está muito alto, tem algum componente, e nesse caso aí já é problema de placa, entendeu? Aí vai do técnico querer identificar onde que está esse curto, tá? Aí varia, tá? Ou geralmente os técnicos, se der alto consumo na fonte, geralmente os técnicos hoje em dia só trocando a placa, tá? Porque eles não vai perder tempo em analisar a componente, e mesmo que você achar o componente que está em curto, você vai precisar de outra placa igual para você tirar esse componente, que você não vai achar só esse componente para vender. Então, é algo que é meio complicado. Mas 90% das vezes que o telefone fica desligando sozinho, ou é bateria com problema, ou o celular está muito cheio e não está aguentando carregar o Android, tá? Ó, não carrega a bateria. Verificar as condições físicas do conector de carga e do carregador do cliente, tá? Então, às vezes, acontece muito do conector de carga, tá? Acontece muito do conector de carga, o que ele pode fazer? Dele alguma sujeira, tá? Então, você vai pegar o conector dele, vai fazer uma limpeza. Nesse caso aí, eu não vou pegar no cliente, deixa eu ver aqui. Funcionou, não vou fazer isso. Então, eu vou falar para ele, vou ter que fazer uma limpeza no seu celular, para eu poder cobrar alguma coisa do cliente. Vou fazer uma limpeza, vou pegar lá na frente do cliente, limpar aqui, ligou, funcionou, não vou fazer isso. Eu vou falar para ele, vou ter que fazer uma limpeza no seu telefone para verificar o que está acontecendo. Então, eu faço o quê? Abro o telefone do cliente e faço uma limpeza interna no conector, tudo. E realizo os testes com outro carregador, e depois até testo com outra bateria. Então, fiz essa limpeza, não funcionou, vou entrar em contato com o cliente. Geralmente, pessoal, o que acontece? Não tem um cabo para mostrar para vocês. Quando conecta, as pessoas conectam o cabo e usa muito o celular com o cabo conectado. Então, o cabo vai fazendo o quê? O cabo vai fazendo assim, ó, para lá e para cá. Vai enlarguecendo esse conector aqui, ó. Então, conforme enlarguece esse conector, a hora que ele for plugar, o conector não vai segurar. Então, normalmente, é troca do conector. Entendeu? Normalmente. Ou normalmente pode acontecer de ser sujeira ou carregador. Mas é que nem eu falo, tem que identificar certinho, porque às vezes você fala para o cliente, é teu conector que tá ruim, vai ter que trocar, é R$80. Aí você troca o conector, o cliente leva o celular e volta. Não está carregando ainda. Aí você pega o teu cabo, tá carregando. Aí ele pega o cabo dele, não está carregando. E aí, como que fica a tua cara? Aí ele vai falar assim, então não era o conector de carga, então era o meu cabo, está entendendo? Por isso que vocês têm que sempre analisar certinho. Nessa situação, sempre pede para o cliente, traz teu cabo, para eu verificar certinho também, com o cabo, o que está acontecendo. Porque, concorda comigo, né? Imagina a situação, eu pego esse telefone aqui para arrumar, e eu falo para o cliente, tem que trocar o conector de carga, o conector está ruim. Aí eu vou lá e troco o conector, cobro R$80. Ele leva. No outro dia ele volta com o cabo dele e fala assim, não tá carregando. Aí eu pego um cabo meu, carrega. E aí? Aí o cliente vai falar, mas o problema então não era no conector? Aí você vai arrumar um assunto. Então, por isso, fala para o cliente, traz o conector, tá? Se for só uma limpezinha, melhor. Deixa o seu telefone aqui, vou fazer uma limpeza completa nele. Você cobra um valor dele por fazer essa limpeza. E normalmente, quando dá esse problema mesmo, que não está carregando, normalmente é limpeza mesmo, viu? Normalmente é limpeza ou o conectorzinho ali que está
frouxo. Então, você tem que ver, porque às vezes, num conector, num cabo da Samsung, ele carrega. Num cabo da Motorola, já não carrega. Porque, querendo ou não, os cabos têm uma diferencinha de um para o outro. Tá? Então, sempre bom, já fala para o cliente, ó, traz o cabo também, eu estou analisando aqui, para estar verificando. Se for só uma limpeza, beleza. Caso tiver que trocar o conector de carga, troca o conector. Ou, em último caso, não estiver carregando, pode ser a bateria, tá? Às vezes a bateria não está carregando. Isso acontece muito, porque, ó, para vocês entenderem como funciona a questão da bateria. A hora que a bateria do celular zerou a bateria, o celular desliga. Ele ainda fica com 5 ou 6% de bateria nele. Porém, se você tentar ligar, ele não vai ligar, porque ele está com 5 ou 6% de bateria. A hora que ele zera a bateria total, é que nem eu falei para vocês, a hora que você conectar o conector de carga, ele não vai ter carga suficiente para avisar o processador que tem que carregar a bateria. É onde a gente tem que fazer o quê? Dar um choque na bateria. Por quê? Porque descarga. Acontece muito com Motorola, tá? Samsung também acontece bastante. Então ele zera. Porque a hora que ele mostra para você que ele não tem mais bateria, que ele zerou a bateria, ele ainda fica com um pouco. Esse pouquinho é aquele pouquinho que a hora que você ligar o cabo, vai chegar no processador e o processador vai avisar que tem que carregar a bateria. Se esse pouquinho descarregar também, o celular não vai carregar. Você pode conectar ele com ele, não vai, porque ele não vai saber o que ele tem que fazer. É onde você tem que dar um choquinho na bateria, para a bateria pegar uma carguinha, para depois carregar o celular, tá? Acontece bastante isso também, tá? O celular não emite som quando recebe chamada. Então, o que acontece? Falando de som, verifica se o volume da campainha não está no mínimo. Já aconteceu de vir cliente aqui com o celular no mute. Ah, meu celular não toca, não toca. É mais pessoas de idade que vêm. Ah, não toca, meu celular não toca. Aí você vai ver, ele está com o som no desligado, desativado, tá? Verificar se na tela do aparelho tem algum ícone que possa indicar que o aparelho está no silencioso, foi o que eu falei agora. Normalmente as pessoas mais de idade colocam no silencioso, depois não conseguem voltar o celular para o normal, tá? Verificar se a campainha utilizada é fonte de alimentação. Então, depois, na prática, eu vou ensinar vocês a testar essas campainhas e efetuar o reset geral. Pode acontecer também do sistema danificar, que você tem que fazer um resetar o aparelho para ele voltar ao som, porque ele danifica algum arquivo referente ao som no kernel, tá? Que acontece o quê? Acontece dele não emitir mais o som, tá? Mas nesse caso aí, é em último caso, tá? Ou às vezes tem que trocar o falantinho. Às vezes o falantinho está com problema, ligo na distribuidora, normalmente é 10, 15 reais, vou lá e fica 60 reais para trocar o alto-falante, eu troco, faço a troca do alto-falante. Acontece muito no Motorola, por quê? Porque o Motorola acontece o quê? Vou dar um exemplo para vocês. No Motorola, telefone Motorola, por exemplo, a maioria dos telefones, tá? Aqui, ó, tá a caixinha de som e aqui tá a placa. Então, o que acontece? Ó, ele encosta a placa na caixinha de som. Então, muitas vezes, não encosta. Aí é onde que acontece. Esse pininho aqui entorta, então ele fica sem o som. Então, o que eu faço? Pego dou uma limpada boa ali e ergo os pininhos para quê? Para ele voltar a encostar, para dar contato. Motorola acontece muito isso, tá? O som ele tem que encostar para dar o contato. Então, a hora que o celular não encosta, ele fica longe. Então, só de você encostar, ele já volta a funcionar. Então, nesse caso aí, eu vou falar para o cliente que eu tenho que fazer o quê? Fazer uma limpeza no telefone e dar uma analisada na placa, fazer uma limpeza geral na placa do aparelho e verificar esse problema aí. E se não funcionar de qualquer forma, tem que testar com outro falante.
Raramente vai ter problema do reset geral, tá? Mas eu já vi telefone que não funcionava som, não funcionava microfone e não funcionava o som do celular. Depois que eu troquei a ROM, que eu efetuei um reset, ele voltou a funcionar. Então, é eletrônico. Tudo que é eletrônico pode causar problema. O usuário não escuta, tá? E não é escutado. Ou seja, o usuário não está escutando nem falando. Ó, verificar os orifícios de entrada de áudio, saída de áudio e efetuar uma limpeza se necessária, tá? Verifique se há oxidação ou sujeira na placa, tá? Verifique o microfone alto-falante articular e verificar se a solda fria do conector do fone de ouvido. Então, a gente vai ver isso aí na aula prática também. Então, normalmente, o celular vem com esse defeito também. A pessoa, ou ela não escuta, ou a pessoa não é escutada. Então, se ela não tá, se ninguém está escutando ela, o problema é o microfone. Microfone dá muito problema também, tá? Na aula prática, eu vou mostrar para vocês como faz a troca. Hoje em dia eles já vêm um módulo completo. Você não precisa nem fazer a solda, ele já vem um módulo que você coloca completo. Mas normalmente você tem que fazer uma solda bem rápida ali na troca do microfone, porque o microfone do celular ele é muito sensível. E ele tem um buraquinho nele ali, e geralmente as pessoas usam dentro do banheiro, a umidade do vapor da água quente no banheiro, por exemplo, entra nesses buraquinhos e acaba queimando o microfone. Então aí é só na base do teste mesmo, tá? Para poder ver o que pode estar acontecendo, bom? Esse verificar a solda fria aqui no conector do fone de ouvido, porque às vezes ele danifica também. Por quê? Às vezes ele dá algum curtinho ali e o celular ele para de falar e você para de escutar. Por quê? Porque ele está mandando o som, o áudio e a fala pro fone de ouvido. Entendeu? Então aí você não vai escutar, tentar falar com ele, você vai tentar falar com ele, ele não vai falar, porque ele está enviando essas informações para o fone de ouvido, tá? Mas na aula prática a gente vai ver como testar tudo isso daí, eu vou ensinar bem ensinadinho para vocês, tá? E quando o aparelho não apresenta imagem, não está dando imagem, verificar a integridade da tela, você vai verificar se tem trinco, ou se tem rachadura, você vai ter que verificar, olhar bem olhado. E às vezes se ele cai, você não identifica, ele não trinca nada, você não vê nada, porque o trinco foi tão superficial que parou de funcionar. Você vai tentar religar o aparelho, tá? Como tenta religar? Todos os aparelhos, ó, botão power e botão menos ao mesmo tempo, volume para cima e volume power ao mesmo tempo, volume para baixo, volume power ao mesmo tempo, os dois volumes para baixo e para cima, volume para baixo e volume mais. E o power ao mesmo tempo, vai tentando de todas as formas. Se ele não religar, você vai verificar as conexões do LCD e da placa. Então, você vai desmontar ele e vai procurar se tem sinal de oxidação, tá? Se tem algum sinal ali, fazer uma limpeza bem limpa, aonde? No conector da tela. Por exemplo, tá aqui o conector da tela, ó. Esse aqui é o conector da tela. Vou vir aqui, né, com álcool isopropílico, ó. Certo? Conector da tela. E vou fazer uma limpeza na placa e no conector para ver se está passando imagem, tá? Aí, em último caso, o que você vai fazer? Vai ter que testar com outra tela. Se você tem fornecedor, que nem eu costumo ir na Toledo, eu levo o aparelho lá na Toledo, lá mesmo eu testo, entendeu? Sempre antes de eu comprar a peça, eu já levo o aparelho para testar lá. Eu já ligo lá, opa, funcionou, beleza, já testei. Bom, a aula de hoje nós identificamos alguns defeitos para oferecer algumas soluções. Bom, pessoal, é isso, tá? Na aula prática, pode ter certeza que esse conteúdo a gente vai ver na prática mesmo, bom? Eu vou arrumar vários telefones com os defeitos. Eu mesmo vou provocar os defeitos para a gente poder analisar e ver certinho como que a gente vai solucionar esses problemas.
Alguém tem alguma pergunta pessoal para fazer? Professor, Ah, e quando o problema da bateria, sobre carregar o celular, é quando você está conectado, muitas vezes aconteceu com celulares meus, ah. ou carrega muito devagar, ou então mostra o sinalzinho que está carregando, mas na verdade não carrega, não sobe Ou a é, porcentagem de bateria. ou é conector de carga, ou é o conector de carga, ou é o cabo, ou é a peça. Então, às vezes tem que trocar o conector, não só o cabo, tá? Trocar aquela pecinha, colocar em outro, testar em outro. Porque ou pode ser o conector de carga, ou pode ser o cabo e o carregador. Pode ser, entendeu? Mas normalmente isso acontece conector de carga, tá? O conector de carga, ele tá mostrando que tá carregando, mas ele não tá subindo o suficiente de energia para carregar a bateria. Valeu. Professor, Oh, tem um tempo já que eu vejo no meu celular aqui, ah, quando eu entro num aplicativo e saio dele, fica tipo uma imagem, uma marca d'água do aplicativo antigo que eu entrei. O que poderia causar esse problema? a tela. Mas Já tá trocou dando essa defeito tela? na tela? Não, É é novo, original? nunca mexeu, é original. É original a tela? Sim, aham. A imagem fica nela? Fica tipo uma marca d'água, fica bem embaçadinho, mas dá para ver a imagem do aplicativo passado. Entendi. Isso daí é defeito de tela, viu? Por exemplo, eu entendi o que você falou. Eu já vi, assim, às vezes, tipo, acontece bastante isso daí com televisão. A hora que você desliga, às vezes você consegue ver um pedaço da imagem. Mas isso daí é problema de tela. Pode ser que a tela tá indo embora. Entendi. Depois eu vou ter que procurar para arrumar quando No, as no aulas, caso, gente. é fácil tirar a tela do teu ou é aqueles que desmonta pela tela? Então, não sei, porque é um Xiaomi 7 Pro, se eu não me engano. Eu sei, isso aí chama espelhamento, é uma marca d'água. Mas também pode ser próprio do aparelho, tá? Pode ser que é próprio do aparelho, que a hora que você sai do aplicativo, ele vai sumindo aos poucos a imagem do aplicativo. Pode ser isso aí também, tá? Só que nesse caso, só testando com outra tela, Entendi. entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Pode ser relacionado a qualquer outro assunto, tá? Professor, em Ah, relação a Xiaomi, que agora eu acredito que tem mais. Muda muita coisa em relação à assistência para ele, o suporte que a gente tem aqui em Rio cara, Preto, por exemplo, cara, vou nas falar para você. assistências e nas Ó, lojas ó, da peça. vou falar para você. Xiaomi é a única marca que está conseguindo bater de frente com a Apple, com os iPhone, tá? Então, hoje em dia, tá achando muita peça para ele. Qualquer lugar você acha peça para Xiaomi, tá? E ele tá batendo de frente com com a Apple, com os iPhone. A Xiaomi, aqui no Brasil, ela não é conhecida, mas no Japão e na China, ela é a marca mais vendida. Entendeu? Lá não O tem. meu também. A marca mais vendida no Japão e na China é Xiaomi. E antigamente era dificultoso da gente achar peça de reposição, mas hoje em dia as distribuidoras de Rio Preto têm bastante peça de distribuição para eles, viu? Hum, Entendeu? Pode ir, tá? Hoje em dia ele tá bem forte no mercado. não. Ô Ciro, Ah, eu tenho uma dúvida aqui. ah. Eu tô com Blue aqui, aquele Blue Bold Like. É O um celular do Blue, amigo aqui. o Blue, o E Blue, o Blue isso. o Blue É. ele é um celular. Ele é um celular que no Paraguai ele é tipo um celular descartável lá, sabe? Então, Não, é que eu entendeu? peguei um que ele não tava carregando, certo? Ah, Aí eu vi a bateria dele, tava morta, eu dei um ó, choque e tal, o celular ligou. É isso mesmo.
E depois eu tava tentando carregar, ele não dá sinal de carregamento. Aí eu olhei o conector, tava legal. Eu peguei e troquei pra tipo, Certo. aprender, né? Isso, E ele continua não carregando. Como é que eu posso saber se tá entrando energia? Eu posso colocar o multímetro nas garrinhas da Pode, bateria? pode. Você tem multímetro? Tem. Você coloca o multímetro na escala de volts. Ó. Escala, tá vendo, ó? Onde tá o V. Ah, Tá vendo onde os tá o risquinhos? V? Isso, ó. O V, você coloca ali no 20 e vai lá e coloca no positivo e negativo. E vê se tá subindo corrente. Se tiver, então, e não tá carregando, é a bateria. É a bateria. Ou o que você faz? Liga ele no conector de carga, pega o multímetro e vai no positivo e negativo da bateria. Porque se você ligar um conector de carga, tem que ir energia lá para a bateria, entendeu? Então Tá, você entendi. testa lá. Se tiver chegando energia lá na bateria, quer dizer que essa bateria tua morreu, vai ter que comprar outra bateria. Tá, entendi. Se não Entendeu? tiver, se não tiver chegando, aí pode ser conector ou alguma outra coisa. Isso. Se não tiver chegando, pode ser conector ou outra coisa. Tá, Aí você vai tá, lá e beleza. testa no conector. Sobe testando. Coloca ali no volt ali, liga o conector Ah, de carga, já testa embaixo, positivo e negativo. Pode, mesmo que você colocar ao contrário, não tem problema, tá? tá, entendi. Se você inverter os polos, o máximo que vai acontecer é o multímetro mostrar menos. Então você Tá, faz o entendi. quê? Coloca ele ali, mediu. Tem energia? Tem. Vai lá em cima da bateria. Tem energia? Tem. Vai lá no botão power. Tá energia? Ué, botão power tá chegando energia. Não, botão power não tá chegando. Opa. E no botão de volume? Tá, entendeu? Vai fazendo esse teste, vai correndo a placa dele, até você achar um top defeito. Tá, beleza. Como não tem peça de reposição, você faz que nem eu, arranca. Eu catei esse Blue, essa bateria aí, eu arranquei o componente, tá? A hora que eu vim subindo, eu vi que chegou num componente que parou. O componente não estava deixando ir energia para cima. Aí eu Você tirei o arrancou ele. componente. Aí eu arranquei o componente. Sabe o que aconteceu?